Olá pessoal, boa tarde. Eu sou Alexandre Menezes, sou assessor de investimentos aqui da LHX Investimentos e nesse vídeo eu vou falar com vocês um pouco sobre o perfil dos investidores. Bom, na análise de investimentos, a primeira coisa que a gente fala com o cliente é sobre o perfil, né? Cada pessoa tem um objetivo na vida, tem uma maneira que quer mexer com o seu capital e para isso a gente precisa, no primeiro momento, entender qual que é o perfil do investidor, né? O perfil ele vai levar em consideração basicamente a aversão a risco que o cliente tem a determinados tipos de investimento, né? Você tem hoje uma classe gigantesca de fundos, de ativos e de fundos imobiliários e cada um tem um risco específico envolvido, né? Lembrando que não existe investimento sem risco, até poupança tem risco, né, hoje. Então o que a gente classifica é o grau de risco aí dessa questão dos fundos de investimento. E para isso a gente desenvolve aí uma análise da questão do perfil de cada um desses clientes. Então, basicamente a gente tem hoje 3 perfis estabelecidos. Hoje a gente tem um perfil conservador, um perfil de clientes que são um perfil moderado e clientes com perfil agressivo ou arrojado, né? Depende do suitability. Bom, então antes da gente começar a falar exatamente sobre cada um dos perfis, sempre que você for fazer algum investimento, provavelmente você vai ter que preencher uma pesquisa para tentar identificar um pouco melhor sobre qual é o seu perfil, né? Você vai ter que responder geralmente a pesquisa falando sobre o prazo dos seus investimentos ou sobre como você se sente com oscilações negativas e no final isso vai dar um resultado mais próximo ao perfil que você mais se adequa. Bom, então começando a falar sobre a questão do perfil, você hoje no perfil conservador, o que a gente entende é uma pessoa que tem uma grande aversão ao risco, né? O perfil conservador é daquele tipo de cliente que não quer ter o capital alocado em fundos de alto risco, se de repente começa a perceber alguma movimentação no fundo, alguma queda, já se sente bastante incomodado com isso, né? É o tipo de alocação que a gente faz considerando então mais ativos de renda fixa, né? Hoje a renda fixa, no caso aí títulos do Tesouro, fundos de crédito privado, eles priorizam e trabalham mais com títulos com uma solidez maior, com mais segurança. E a gente tem uma visão, um retorno mais seguro, né, mais estável desse tipo de alocação. Bom, questão então do perfil moderado. O perfil moderado ele considera um investidor que já tem um certo suporte, aí, uma certa resistência à questão da volatilidade, né? Nesses casos a gente faz um equilíbrio na carteira, né, para que a pessoa tenha uma proporção de repente 80% ou então 70% alocado numa renda fixa e uma parte do capital, 30% aí alocado em fundos com um pouco mais de risco, né? Um pouco mais de volatilidade, mas que nesses casos vai trazer mais rentabilidade para o investidor, né? O que não faz sentido é você ter um risco alto para ter um retorno menor do que você teria, por exemplo, na renda fixa. Então a gente prioriza fundos de um risco maior quando eles realmente vão dar um retorno melhor para o cliente, né? Para o investidor. Então, no caso aí de um perfil moderado, a gente tem uma proporção entre 70% em renda fixa e 30% em fundos multimercado, ou até alguns tipos de fundos de ações que não tem um risco tão elevado. Não, e o terceiro perfil seria aí o perfil que a gente chama de agressivo ou arrojado, né? Esse perfil é de um investidor que já tem um grande conhecimento sobre a questão dos investimentos, né? Que já conhece do mercado e sabe, portanto, os riscos a que está sujeito quando ele faz uma aplicação, por exemplo, em um fundo de ações, né?
Hoje os fundos de ações são os que mais têm volatilidade aí dentro dessa classe de fundos, porque eles estão ligados diretamente à bolsa, né? Estão comprando e vendendo ativos diariamente, e isso traz muita volatilidade aí para esse tipo de fundo. E claro, com um retorno melhor do que as outras classes, né? Para fazer sentido justamente você tomar um risco, né? Em busca aí de um retorno melhor para os seus investimentos. Nessa classe de fundos, inclusive, a gente sempre orienta aí os clientes, os investidores, a ter mais paciência com a performance do fundo, né? A gente sempre que vai fazer um tipo de alocação em fundos de alto risco, o horizonte do investimento tem que ser maior do que ele tinha, por exemplo, no fundo de renda fixa. Então, se você hoje está planejando fazer um investimento para um curto prazo, mesmo que você tenha um perfil agressivo, o indicado é você manter o seu recurso em fundos mais conservadores. Agora, se você está fazendo um tipo de aplicação visando aí o longo prazo, talvez 10, 15 anos, ou enfim, não precisa ser um prazo tão longo, pode ser pensando, por exemplo, em 5 anos, por exemplo. Você pode fazer então aí uma aplicação em fundos de mais risco, né? Esperando justamente uma performance melhor desse tipo de fundo. Então aí você tem uma classificação de perfil que a gente chama de agressivo, né? Bom, aqui na LHX, a gente, além de trabalhar com os 3 perfis, a gente ainda fez alguns perfis intermediários, né? Hoje a gente tem também um perfil conservador moderado, que vai mudar um pouco na proporção que eu falei anteriormente, e o moderado agressivo, justamente porque a gente entende que o perfil ele não é algo engessado, né? Hoje a pessoa às vezes pode começar aí mais conservadora e conforme ela vai tendo mais experiência, mais conhecimento, ela pode simplesmente ir migrando para outros fundos, né, e ir mudando seu perfil. Isso não é algo que se permanece, né, ao longo do tempo. Cada um tem o seu momento, sabe o seu objetivo, né, como eu falei aqui no começo do vídeo, e consequentemente isso pode mudar também, inclusive na questão do perfil. Então é isso, eu quero agradecer aqui a oportunidade do vídeo, agradecer aqui ao pessoal da produção, e se precisarem do meu contato, tá aqui embaixo o meu e-mail. Sou assessor aqui de investimentos da casa, e se quiserem falar melhor sobre a questão do perfil, estou à disposição.